Somos apóstolos do bem em Indaiatuba, São Paulo. E agora, voltando as nossas mentes a Deus e a Jesus, nós queremos dirigir a todos os votos de paz, de harmonia e de equilíbrio, que Deus os envolva em luzes regeneradoras. Mas hoje nós estamos aqui para podermos falar sobre doenças e cura sobre a ótica da doutrina espírita. É uma reflexão que eu convido a todos nós para que possamos fazê-la. Nós somos um grande corpo eletromagnético. O ser humano, a alma humana, é um feixe de energia pensante, porque nós somos espíritos pensantes. Então, tudo quanto existe no universo é formado por essa energia cósmica. Nós somos parte dessa energia cósmica. E no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 77, que por sinal na coletânea de preces espíritas, está lá. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãs, às vezes hereditários. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Ou seja, o passe é restaurador, porque vem do mais alto, é através dos trabalhadores do Pai. Mas somos os mediadores. E a prece alcança locais inimagináveis. Esse é o nosso colóquio com Deus. Quando é feita do fundo da nossa alma, nós atingimos os páramos superiores. E aí, diante disso, sempre quando estamos em processo de doença, nós nos lembramos desses apartes. Nós, espíritas, lembramos do passe, da água fluidificada, de exercermos a nossa fé. Mas, na verdade, o significado da doença, segundo o Espiritismo, está relacionado aos nossos hábitos cotidianos, porque os nossos vícios seculares, milenares, é que nos levam a esses problemas maiores. Quando não cuidamos do nosso corpo físico, de nossa saúde emocional, a enfermidade pode ser uma consequência. Algumas enfermidades têm relação direta com os nossos hábitos, porque a doença espiritual é proveniente de atitudes negativas de todos os níveis, porque nos aproximam e muito de baixas vibrações e nos afastam dos fluidos necessários ao nosso equilíbrio. Ou seja, nós somos artífices da nossa saúde, das nossas doenças, salvo aquelas que nos são dadas como instrumento de punição, aspas, evidente. Porque o Pai não é carrasco. Nós somos os ocasionadores dos nossos problemas, pela nossa baixa vibração, pelos nossos colóquios com entidades equivocadas, e assim nós vamos. Na realidade, a doença é um recurso de aprendizado na sábia pedagogia divina, convidando-nos a perguntar: por que adoecemos? Mas, na verdade, deveria ser: para que adoecemos?
Nós adoecemos para eliminar os desequilíbrios da alma. Quando a dor, o sofrimento aparecem, é porque o equilíbrio precisa ser refeito. Então, elas vêm como professoras para nos melhorarmos. Isso, obviamente, forçosamente. Muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Isso nos diz Emmanuel. As causas espirituais das doenças estão relacionadas à conduta que tomamos nessa ou em outras encarnações, em outras vidas. Vidas anteriores nem sempre conseguimos corrigir uma conduta ruim naquela encarnação. Logo, nós temos débito que nos acompanha e a justiça em tudo que passamos, porque a justiça é sábia e poderosa e ela vem antes da misericórdia. Outra coisa, além de nós não conseguirmos os débitos na vida anterior de saldá-los, nós temos o desgaste do corpo. Por isso é importante a alimentação, as atividades físicas, exames médicos e, principalmente, uma casa de oração, para seguirmos com assiduidade. Aquela coisa de que nós fazemos preces em casa, na minha casa eu leio, eu rezo, não é o suficiente. Porque na nossa casa nós discutimos, nós brigamos, nós falamos palavras indevidas, nós temos raiva, nós temos várias situações indevidas. E com isso, como nós somos vibração e sintonia, nós atraímos aquilo que é indevido. Mas o meu lar é um santuário, e é mesmo. Só que ninguém é perfeito. Estamos em provas e expiações, portanto, somos seres completamente falíveis. Então, seguirmos uma casa de oração é de fundamental importância, porque doença pode gerar pensamentos autodepreciativos, nos afastando de vibrações positivas. A gente não consegue ficar as 24 horas de forma totalmente positiva. Logo, a gente se equivoca pensando que pode segurar tudo, e não pode. Como a nossa mente trabalha numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, tem hora que nós não damos conta daquilo que estamos pensando. Mas o mau proceder também da vida atual também é um campo energético, magnético, para energias nocivas, que pode desenvolver quadros obsessivos e mazelas físicas e psicológicas, sem causas aparentes, gerando transtornos. É um outro fator. Excessos e vícios deixam o corpo material em estado prejudicado e nos aproximam de vibrações ruins. Pode acontecer vampirizações. A falta de cuidado com o que se fala, assiste, ouve e faz também cria ponte para baixos fluidos energéticos que podem se acoplar ao perispírito. Então vejam, nós temos algumas situações que são motivos de nos trazer possíveis doenças físicas, psicológicas, de várias formas, espirituais. Então nós temos que nos cuidar, nós temos que estar atentos. Isso a doutrina nos traz, nos alerta. Porque o que estrutura o corpo de carne é o corpo espiritual, ou perispírito, constituído de matéria sutil, que é a matéria quintessenciada. Então, quando nós insistimos em situações inadvertidas,
de encarnações passadas, por onde passamos provas, nós trazemos isso grafado no perispírito. E aí pode aparecer situações adversas. O erro de uma encarnação passada pode influir na presente, predispondo o corpo físico às doenças. Aliás, a grande maioria das doenças tem sua causa profunda no perispírito, que é essa estrutura semimaterial, que nos diz Emmanuel no livro As Leis de Amor. Leis de Amor. Então, tudo é lei, de causa, efeito, ação e reação. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele fala sobre Adelino Silveira, no século XX, que era um filho adotivo de um fazendeiro de grande posses. Eram unidos. O pai fica viúvo e, aos 42 anos, resolve se casar com uma jovem de 21 anos, a mesma idade de Adelino. No entanto, a madrasta e Adelino se apaixonam e tramam a morte do pai. O pai havia adoecido e, a pretexto de cuidarem do pai, deram a ele uma bebida forte e atearam fogo ao seu corpo. Ou seja, uma morte para lá de dolorosa. Depois se casaram, mas não foram felizes, atormentados pelo remorso, que é implacável. A justiça do pai é implacável. No mundo espiritual, os padecimentos de Adelino foram intensos e contínuos. Depois de um tempo arrependido, reencarna no século XX como Adelino Silveira. E desde pequeno teve seu corpo tomado por um eczema intenso. O que nós muitas vezes não entendemos. Porque a gente fala, uma criança, como? O espírito é antigo e temos débitos pretéritos. Então, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonia do que todas bactérias e vírus conhecidos. As desarmonias e as doenças podem ser instaladas pela mente. Os mentores nos ensinam que a quase total percentagem das enfermidades humanas tem origem no psiquismo, que é um outro detalhe que a gente não se dá conta. Quando a gente vê, a gente já está envolvido. Logo, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças. Tem uma outra passagem de André Luiz que nos mostra como o pretérito se faz presente. Missionários da Luz. Ele conta que Segismundo tirou a vida do pai por causa de Raquel na vida passada. Depois passado, reencarna como filho dos dois. E já na formação do corpo físico, antes do reencarne no corpo de carne, é instalado um problema cardíaco que irá eclodir após os 40 anos de idade, mesma época em que ele cometeu o crime que mata o pai. Ou seja, não adianta, nós temos o livre-arbítrio, mas depende de nós. É por isso que nos é dito que um dia seremos médicos de nós mesmos. Não iremos precisar mais dos médicos. No momento, é de fundamental importância os médicos em nossas vidas. Em circunstâncias como no suicídio ou na delinquência, caímos em grande desequilíbrio, lesando o corpo espiritual, o perispírito. O que nos faz renascer com defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina é a idiotia ou a loucura, é a cegueira ou a paralisia, crianças, problemas com corpos em condições degenerativas, e normalmente se reencarnam na companhia dos mesmos amigos, familiares de outro tempo, que foram cúmplices
nas ações reprováveis. Mas desequilíbrios e moléstias podem surgir da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça dos seres nervosos e irritados, dos sedentários. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito imediatamente adquire uma forma densa e sua cor fica mais escura por causa da absorção das energias nocivas. São fluidos primários e grosseiros que se convertem em um resíduo denso e tóxico. É tipo aquele irmão que a gente chega perto dele e fala: meu Deus do céu, nossa, que energia estranha. É isso. São os pensamentos, são as emoções, são as sensações, são sentimentos negativos, ocasionam isso. E às vezes são até seres queridos nossos. Quando radiações nocivas, formadas pela nossa inconsequência, tipo raiva, ódio, inveja, vaidade, calúnia, vingança, cólera, maledicência, intolerância, que hoje quase não tem, hipocrisia, amargura, tristeza, amor próprio ofendido, fanatismo, criam áreas específicas nas quais se instalam, se multiplicam rapidamente, em consequência, causam doenças. Lei de causa e efeito. Se nós não acordarmos para nos reformarmos e a cada dia, num esforço supremo, tirarmos de nós os vícios, porque só as virtudes são eternas, os vícios estão aí para serem retirados. E nós temos que nos exercitarmos diariamente, minuto a minuto, para eliminarmos. E assim, evidentemente, nos preservarmos e partirmos para a cura. Como nos curarmos? Porque as doenças nós já vimos. Começou pelo Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel nos traz exemplos, André Luiz, as situações do dia a dia são presentes. E agora como curarmos? Então já pensamos que o Evangelho é uma receita geral para a humanidade sofredora? Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Só Deus pode dar acréscimo de misericórdia. Como acréscimo de misericórdia? Quando nos esforçamos por compreendê-lo. A partir do momento que nós temos ações, esforços na melhora, na busca do Pai, compreendendo a sua vontade que é sábia e poderosa, obviamente nós vamos ter a misericórdia. Tratamento para o corpo, exames médicos, laboratoriais, consultas médicas, etc. Tratamento espiritual, reforma íntima, passes, água fluidificada, preces, evangelho no lar, bons pensamentos, boas ações no bem. Porque a gente acha que ações no bem são aquelas grandes que nós vamos tirar uma família que está passando fome do problema, que nós vamos levar remédio. Não é só isso, não. Sabe aquela paciência que você tem que ter no dia a dia com o irmão que atravessa o seu caminho quando te fecha com o carro? Ou aquele que te aperta no ônibus indevidamente porque quer tomar um espaço maior? Ou aquele atendente de balcão que às vezes está tão irritado que você começa a se sentir incomodado? Isso daí nos leva a praticarmos ações no bem, se nós estivermos voltados para o amor real e verdadeiro, o amor fraterno, que é esse que salva. Este é o grande canal para tudo.
o amor. Por isso que o Cristo dizia, cobre multidões de pecados. Então, a advertência de Jesus para os males do corpo e da alma. Qual é a advertência de Jesus? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Hoje, vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Por isso, o esforço em nos melhorarmos só beneficia a nós mesmos, evitando danos e males dolorosos. Porque a gente não pensa nas consequências. A gente é muito instintivo. As ações, as reações são muito instantâneas. Isso é pelo próprio tipo de cérebro que nós temos. Mas nós temos que nos treinar para pensarmos melhor, para agirmos melhor, para fazermos ações como verdadeiros cristãos que somos. Por isso, o esforço em nos melhorarmos só beneficia nós. Nós devemos procurar sempre pensar e agir dentro dos ensinamentos cristãos para alcançarmos a cura integral. A cura sempre provém da força da própria vida, quando se canaliza corretamente. Porque as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas nossas doenças. Gera sofrimento. Nos traz sofrimento. Joana de Ângeles nos esclarece isso em plenitude através de Divaldo. Então, vamos prestar atenção, porque hoje no planeta as dificuldades são inenarráveis. As situações que nós somos expostos são difíceis. E se nós não nos exercitarmos no bem, trazendo para nós o amor fraterno, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, nós vamos ter problemas maiores do que podemos pensar. Porque somente no processo de reeducação da alma é que se pode superar as dores e se resguardar das agressões. Somente no processo de reeducação da alma. A prática do bem é simples dever e também o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós mesmos. Por isso, a importância da piedade, da compaixão, do perdão, da indulgência e da tolerância. Então, meus irmãos, a ideia hoje é que nós possamos parar e pensarmos o que nós exatamente queremos para nós. Se queremos cura ou se preferimos doenças. Aí vocês vão me dizer, mas como? Eu acho que alguém prefere doença. Sim, pelas ações equivocadas, pelos pensamentos inconvenientes, indevidos, por aquilo que nós priorizamos hoje dentro da materialidade, porque nos esquecemos que não levamos nada. Fica tudo aqui. E o momento é de priorizarmos o espiritual. Por isso, eu desejo a todos a paz, a harmonia, o equilíbrio e a saúde plena. E assim que possamos juntos nos esforçarmos para o exercício do bem. A todos um abraço fraterno, a gratidão e o carinho. Que o amor do Pai os envolva em luzes de paz e harmonia.